Dacília, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre colocar à disposição a Emater, né, para a nossa sociedade cachoeirense aqui no que ela, ela está proposta a ajudar sempre que possível. Bom, começando pela tua primeira pergunta, então, que foi sobre os frios, né, que deram na semana passada. Vamos falar assim sobre a amplitude térmica, né, porque nós chegamos próximo dos 10 graus, eu não vou saber É mais ou menos isso, 12, né? Na 15 graus madrugada por aí aí foi das bem. madrugadas e passamos até de 30 em alguns dias da semana. Para as nossas culturas que estão no campo, basicamente arroz e soja, vamos dizer assim, né? Para o arroz, o arroz que está em floração, o que é a floração? Está começando a emitir o cacho. Nós temos um problema que o pólen do arroz, devido ao frio, ele fica estéril, então ele não fecunda a flor. Sem fecundar a flor, vão formar grãos, entre aspas, xoxos. Eles não enchem e aí dá o grão falhado. Isso daí pode acarretar uma perda de produtividade na lavoura de arroz. Então não é muito bem-vindo estes frios para as lavouras de arroz que estão nesta fase de emissão de panículas. Começar a emitir o cacho da lavoura de arroz. Então, para esta situação, o arroz não quer saber de frio. Para as lavouras de soja, isso não é tão Ruim. significante. Ruim não é tão significante para o desenvolvimento. A lavoura de soja ela tem a sua temperatura ideal em torno de 20 a 30 graus, 25 graus. Então, ela pode paralisar um pouco o crescimento, mas logo volta a temperatura, então ela continua o seu crescimento. Então, ela não é tão ruim. Mas com essa situação, até temperaturas mais amenas nos permitem e nos facilitam o quê? A evaporação. O que é evaporação? Quanto mais quente, mais fácil evaporar, né? Evaporar água. O que acontece? Não é uma condição que vai fazer uma diferença muito grande, mas uma planta que não está sobre uma condição de calor extremo, ela não gasta tanta água para se manter. Vamos pensar num ser humano, quanto mais quente, mais água a gente toma, né? Sim. A planta, teoricamente, guardando as proporções, ela não vai usar tanta água para se manter num dia mais ameno, né? Então a gente consegue manter um pouco mais a reserva de água que nós temos hoje no solo. Então, numa situação geral, essa questão de temperaturas amenas, ela é prejudicial para o arroz, nessa condição que se o arroz estiver na parte reprodutiva, de emissão de cachos, de panículas, e para a lavoura de soja, isso sim, aí ela está nos ajudando de uma forma indireta. Bom, mas também nós temos uma outra questão, que é o vento. Nós tivemos dias muito quentes e com aquele vento quente, muito quente, que ajuda também a evaporar a umidade mais rapidamente. E quando se fala em amplitude térmica, só para quem não é do ramo entender, isso eu aprendi, é quando amanhece muito mais frio e a temperatura sobe muito durante o dia. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mínima do dia e a E máxima a do dia. máxima, amanhecemos com 12 graus, chegamos a 32 Deu 20 graus de amplitude de térmica. amplitude. Isso aí. Então o vento ele é prejudicial justamente para isso daí que nós já falávamos. Quanto mais vento, mais tem a troca de umidade e mais tende a secar. Uma roupa no varal, quando tem vento, seca mais rápido do que sem vento, né? Sim. Mantendo as outras condições ambientais em condições. Então, assim, as condições ambientais dessa semana são, entre os fatores todos da nossa safra, são os que menos nos importam hoje, Dalcira. Não tenho nenhum medo de dizer isso. Eles são prejudiciais? Podem acarretar em algumas coisas? Podem, mas o que o setor está sofrendo é muito pior. Dirceu, o que tu quer dizer com isso? Para de falar código. Nós tivemos um problema seríssimo para colocar a nossa lavoura no campo. O que é isso? Financeiro. O produtor está descapitalizado. Então, assim, sabe aquela história que a gente fala de pegar passar o cavalo encilhado e nós não podemos montar? O que aconteceu? Até agora, para a lavoura de soja e de arroz, podemos falar assim, está correndo um ano muito bom.
climatologicamente, as condições ambientais para estabelecer lavoura de soja, para estabelecer as lavouras de arroz, não estão nos dando muitos percalços. A condição de desenvolvimento das culturas este ano está muito bom. Tanto para arroz quanto para soja. O milho nós tivemos um problema de falta de chuva ali no final de novembro, prejudicou um pouco a produção. Mas o arroz e a soja, o desenvolvimento da cultura hoje em si, que está no campo, não está sofrendo percalços. Nós no início da safra nós até duvidávamos ou não tínhamos a certeza que iria ser semeada toda a área de soja de Cachoeira, toda a área de arroz, né? E no fim se confirmou, foi semeado por quê? Falta de capital. Mas então como é que foi suprido isto? Foi semeada as lavouras sem a tecnologia necessária. Ou sem a tecnologia com o maior potencial produtivo. Nós não colocamos a melhor semente, não foi feita a melhor adubação, a adubação necessária para aquela lavoura expressar o seu maior potencial, o uso de defensivos agrícolas, como um herbicida para controlar planta daninha, a buva na lavoura de soja, ou o capim-arroz na lavoura de arroz, capim vermelho, qualquer um. Sim. Não foi usado o melhor produto, talvez para melhorar o controle, e aí uma planta daninha, a gente olha hoje lavouras de arroz, principalmente onde pegou enchente, a gente vê elas com bastante presença de plantas daninhas, isso interfere na produtividade final. A lavoura de soja, ela está num vício, tu olha assim, as lavouras são lindas, bem fechadas, estabelecidas, plantas daninhas até na lavoura de soja por enquanto não está mostrando nenhum potencial que possa diminuir a produção, mas no momento que for encher grão, será que nós vamos ter adubo para encher esse grão? Mas nós temos hoje, então, podemos dizer que teremos uma baixa produtividade perto daquela que se poderia alcançar, Dirceu? O que acontece assim, ó, hoje, se nós tivéssemos as nossas lavouras, e aí não é só necessariamente questão financeira, né, Dalcida? É questão técnicas de lavoura, que produtores escolhem fazer algumas coisas, outros, cada técnico sabe o seu viés tecnológico que trabalha, que acompanha o produtor, então eu não estou fazendo uma receita de bolo, mas vamos pensar assim, só na questão de correção de solo. Correção do solo é colocar calcário lá para o produtor, para o pessoal aqui da cidade entender, é o calcário que a gente coloca lá para a gente Sim. corrigir. Uma terra com área calcareada, que tem as condições nutricionais corretas, nós temos um potencial da lavoura hoje de 70, 75, talvez 80 sacos por hectare. Uma lavoura que não tem o pH correto, nós não vamos chegar a esses patamares, nós vamos chegar em 50, 55. Então hoje, nós temos lavouras, nós vamos ouvir, se Deus quiser, vai continuar com esse regime pluviométrico que está tendo, esse regime de chuvas, vai continuar até o fim da safra, nós vamos ter lavouras com altas produtividades, e vai ter lavouras que nós vamos chegar no fim lá e na hora de botar a máquina, ela vai, entre aspas, enganar, né? Nós vamos chegar, nossa estimativa é colher 60, chega na hora da máquina 48, 50, 52. Por quê? Porque não pesou o grão. O que faltou? Faltou um pouquinho de umidade, talvez se faltar chuva, mas um pouquinho de adubo para terminar de fechar, de encher esse grão. Então, assim, ó, Dalcida, é muito cedo. É muito cedo de nós pegarmos e dizer que a gente não tem potencial produtivo na lavoura. Sim, a gente tem potencial produtivo. E agora, a gente ainda tem potencial produtivo, porque Cachoeira nos últimos anos nós não conseguimos passar de 40, né? 45, 50. Então, esse potencial produtivo a lavoura de soja ainda tem em Cachoeira. Porque as chuvas estão compensando esse baixo investimento que nós tivemos no implantar as lavouras. Então as chuvas estão nos dando essa expectativa. Se tu perguntar hoje na Emater a expectativa de produção da lavoura de soja de Cachoeira é mais de 50 sacas. Se eu não me engano é 3.100 quilos, tá? Então vai estar em torno de 51 sacos e meio hoje a expectativa. Isso pode variar até lá, mais ou menos. Só que isso daí seria das maiores produções de soja de Cachoeira. Lavoura de arroz, nós estamos bem semelhantes, em torno de 8.000 quilos, isso é 160 sacos. Porque a gente não tem ainda uma coisa que seja concreta sobre a produção. O que nós podemos falar hoje da lavoura é que nós temos potencial produtivo, a lavoura está bem desenvolvida, só que é fundamental agora esse entre aspas, o janeiro foi, o fevereiro e o março, para nós concretizarmos isso que nós viemos falando, né? Que é essa redução de tecnologia na lavoura, e isso nós não estamos falando de Cachoeira, né? Cachoeira e o Estado e todos os colegas que a gente fala, poucos produtores tiveram capital para fazer uma lavoura de alto custo, sem contar que hoje
Eu não tenho nenhuma vergonha de... Não é vergonha, eu tenho vergonha de falar um troço desse, mas o produtor que plantou arroz em Cachoeira do Sul vai perder dinheiro. Pois é, na questão do arroz, ela é até muito interessante. Cachoeira, aliás, o Estado continua plantando, Cachoeira continua plantando, eu não sei se nós mantemos a mesma área de plantio da safra passada, mas o preço do produto para o consumidor está ótimo. Né? A gente consegue arroz tipo 14, não, eu já comprei por 10. R$ 9,90 tinha uma oferta há poucos dias numa rede de supermercado. Sim. Olhando no pacote de 5 quilos, era um arroz inteirinho, bonito, sabe? Agora, como é que se consegue de um preço tão baixo hoje? Porque se nós estamos pagando isso lá na outra ponta, como é que está aonde tudo inicia? Como é que está o preço para o produtor? E por que chegamos a um preço tão baixo? Oferta e demanda, né? Eu não sou... Eu economista, sim. Economistas, né? Mas a oferta e demanda manda nisso daí. O que aconteceu? Nós tivemos 2 anos de produções boas, tá? Tivemos a enchente lá, teve produtores que perderam 100% da safra, 70%, 80%, mas de uma maneira geral, eu tô falando por Cachoeira, né? Não estou extrapolando os limites da Cachoeira. Tinha produtores que já haviam colhido, né, 70%, nós estávamos com 70% da área colhida quando deu aquela catástrofe. Então, 70% e foi vendido bem. Ano passado nós tivemos uma boa safra, também foi vendido, no início da safra foi vendido bem, aí voltou a 50, veio a R$ 50. O que eu vejo hoje, Dalcida, sobre a lavoura de arroz, o produtor que plantou o arroz vai perder dinheiro. Ah, mas o que tu tá falando com isso? Cara, os custos não cobrem. Não, os custos, a produção não cobre os custos de uma lavoura. Nós estamos hoje, uma lavoura de arroz aí, tranquilamente, nós podemos falar aí em R$ 10.000 o hectare de custo. Se nós pegar e fazer a conta bem simples, 10 mil dividido por R$ 50, que seria o saco hoje, nós teríamos que colher 200. 98% dos produtores de Cachoeira não colhem 200 sacos por hectare de média. Então, o que está acontecendo hoje? Eu não vou citar nomes de produtores, até porque eu não pedi autorização para citá-los, né? Mas eu perguntei essa pergunta, tá, mas e por que planta se tu sabe que tu vai perder dinheiro? Aí ele me diz, e quanto custa deixar uma estrutura parada? Quer dizer, é preferível ter o prejuízo do que ficar com toda aquela estrutura ociosa, sem nenhuma utilidade, quem sabe até tendo a possibilidade de perder o maquinário que ainda está ativo. Hoje na lavoura de arroz, o maquinário ativo é um exemplo, um trator, um carro parado. Não fica, tu deixa um carro parado que tu vai ver quanto tu vai gastar depois de manutenção. Trator é a mesma coisa. Uma secadeira de lavoura de arroz, um galpão, uma outra coisa, como é que tu vai pagar os funcionários ociosos dentro da tua propriedade? Esses funcionários eles têm que receber. Tu vai desligar, tem produtores que levaram a vida inteira para ter uma equipe de colaboradores profissionais que, se tu falar com 50 produtores, 52 vão reclamar que é difícil de arrumar mão de obra. Aí tu tá com uma equipe redondinha que sabe trabalhar, que trabalha em equipe, e tu vai desligar todos esses colaboradores para não plantar arroz. E sem contar que as lavouras de Cachoeira, 70% das lavouras de arroz de Cachoeira são arrendadas. De arroz e de soja. Aí tu vai pegar e vai falar com o proprietário da área e dizer assim, esse ano eu não vou te pagar porque o preço tá baixo e eu não vou produzir arroz. Se tu tem um contrato a cumprir... Sim, o proprietário vai dizer, isso não é problema meu, é problema teu. Exato. Então, assim, é fácil, é cômodo, uma pessoa de fora vai dizer, por que planta se não vai ganhar... Se não vai render. Mas tu que tá dentro do sistema, que tu tá vendo aquilo lá, tu não tem... É bem o tipo, então, vamos dizer assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É bem isso. Nós estamos vivendo literalmente isso daí. Na lavoura de arroz, principalmente. A lavoura de soja não é diferente. A lavoura de soja, os preços estão baixos, mas ainda não estão nessa situação, só que o nosso custo está esgueladinho. A gente está falando em 50, 55 lavoura de soja. Nós não vamos baixar de 40, de 5 mil reais. Vamos pensar assim, um custo hoje de uma lavoura com tecnologia. Tudo que eu falo, vai ter produtores que não vão conseguir, não tem os 5 mil não tem 5 mil reais para gastar por hectare e nem tem crédito para pagar esses 5 mil de pegar no comércio, né? Então, assim, hoje a lavoura de soja, ela não está diferente da lavoura de arroz.
para essas coisas, para essa questão financeira. Nós não soubemos, tomara que nós tenhamos safras recorde de soja, safras recordes de arroz, para nós conseguirmos tentar estancar um pouco o custo. Se tu pegar assim os últimos anos de lavoura de soja e tu fizer uma média, pouquíssimos produtores de Cachoeira do Sul têm a média do custo, arredondando 40 sacos. Ninguém tem essa média nos últimos anos. Isso daí é um viés que, infelizmente, eu gosto de brincar, né? Como é que não, a gente é salariado se todos os anos a gente chegasse no final do ano no cheque especial? Todos os anos cheque especial. Aí um ano dava verde. Aí depois mais uns anos cheque especial. Cheque especial. Chega uma hora que não tinha o que fazer. Iam levar tua casa, iam levar teu carro, iam levar o patrimônio que tu tinha para pagar a conta que tu tem. E a lavoura não é diferente disso. Tu tem uma receita anual. Às vezes produz mais, às vezes produz menos, mas nós viemos de uma série de anos negativos. E isso tá prejudicando muito mais este ano. O custo do dinheiro está cada vez mais alto. Quem consegue acessar ainda acessa um custo de dinheiro que hoje a lavoura não remunera. Tipo 20% ao ano, que é um juro médio para Pronamp, que não é nem agricultor familiar e nem os grandes produtores. Que produtor teve 20% de lucro ao ano? Se nosso médio e grande produtor está nessa situação, Dirceu, como é que a gente classifica hoje o pequeno agricultor que também está enfrentando falta de chuva, chuva em excesso, financiamento, dívidas e todo o resto? O nosso pequeno produtor, ele tem... E não é só... A gente não pode... vamos dizer assim, vamos dizer assim, criar blocos entre produtores. Sim. Não... Eu acho que não é por aí a grande diferença do pequeno, do médio e do grande. A grande diferença é talvez que o pequeno tenha maior quantidade de produtores que fazem, e aí talvez mantenham eles consigam se manter mais, que eles têm diversas fontes de renda. Esse é um detalhe que, se tu olhar para o produtor grande hoje, que está estabilizado ou capitalizado, ele tem a lavoura de soja, ele tem a pecuária, ele tem o gado, ele talvez plante um milho, talvez tenha mais umas ovelhas. E se tu olhar para o pequeno produtor que está estabilizado, está crescendo, ele tem a horta dele, que seja para autoconsumo, mas ele não precisa comprar, ele tem um porquinho, tem uma galinha, ele tem 5 hectares de lavoura de arroz, ele tem 5 de soja, tem 5 vacas, tira um pouco de leite e querendo... mas não dá receita as vacas dele, mas ele não precisa comprar o queijo, ou não precisa comprar o leite. Uma coisa, sabe, eu tô usando um exemplo Sim. que, vou dizer assim, não é bem completo, mas ele tem diversas fontes de renda. Hoje, o produtor que está conseguindo dar a volta, pequeno, médio, grande, super grande, estratosférico, ele está conseguindo se manter porque ele não tem uma única fonte de renda. E não é só uma única fonte de renda. Posso ter 10 fontes de renda, mas e aí a soja corresponde a 98% da renda da propriedade, as outras 10 correspondem a 2%. Não adianta nada. Tu tem que diversificar a renda da propriedade. A soja é teu carro-chefe, beleza, mas toca 50% para a soja. O resto tem que vir de outros lugares. Os produtores que estão conseguindo fazer isso, e tem áreas que não proporcionam isso, né, Dalcira? A gente tem arrendamentos que são ano aberto. Ano aberto é tu só usa o verão, o inverno fica com o proprietário da área. Também não proporciona. É bonito a gente pegar e discursar sobre isso, mas a gente não sabe a situação de cada caso de cada produtor. Cada caso é um caso. Isso, mas aonde acontece assim, ó. Nós tivemos hoje, se tu me perguntar o que tá bom, Dirceu? Até então, hoje, o preço, não estou falando que seja boa atividade, sim, tá? Ainda está lucrativo. Não sei até quando, tomara que para sempre, mas não é os indícios que estão trazendo que é a pecuária. Bovinocultura de corte hoje estão com os preços estabelecidos em alta. Nós estamos com o boi gordo próximo a R$12 e isso está num preço muito bom. Dirceu, quando é a virada? Não sei. Mas também o Rio Grande do Sul está conseguindo exportar bem a carne bovina, né? Apesar das restrições que houve naquela época do Trump, da taxação e coisa e tal, conseguimos abrir novos mercados. O Brasil conseguiu abrir novos mercados. Falácia. Falácia é bonito, estamos aumentando, mas nós nunca conseguimos passar de 34% do consumo da produção, a produção brasileira nunca conseguiu passar de 34% exportada. Então, qual é o grande motivo
do gado hoje está com esses preços ainda. Porque, como diz um médico veterinário amigo meu, existe o ciclo da pecuária. E o ciclo da pecuária bate que nem um Oriento Velho. Erani Demétrio fala isso. Oriento Velho é o relógio mais Sim. antigo conhecido. E o que acontece? Nós estamos num ciclo de baixa produção pecuária. O que aconteceu? Nós estamos agora chegando no pico do ciclo. O que é? Nós não carneamos quando nós não tivemos capital, agora que nem agora. Nós vendemos fêmeas, diminuímos a quantidade de terneiro porque nós vendemos as fêmeas, as vacas, né, que iam produzir terneiros, e vendemos tudo porque está num alto preço. No momento, e agora está todo mundo retendo para ter mais terneiros. Quando nós aumentar a produção de terneiro, vai baixar. Então o que acontece? O nosso consumo per capita de carne, devido à nossa crise econômica que o país está passando, está baixando muito baixo, tá? O nosso consumo de carne bovina dentro do Brasil. Tá, mas então como é que aumenta? Porque nós não temos produção de carne. Entrou junto com as queimadas lá em cima em 24, 25, que diminuiu um monte a produção de pecuária, 24 principalmente. Nós tivemos uma diminuição da produção bovina, e o que aconteceu? Nós mantivemos coisa, porque graças a Deus ainda nós tínhamos as exportações que mantiveram o preço, porque se fosse pelo consumo interno, nós já estaríamos o boi a R$8. Graças a Deus nós estamos de pouca oferta de gado gordo, e essa pouca oferta está mantendo os preços elevados. Se nós tivéssemos um ano normal, de produção normal, nós já teríamos também com a produção retraída o preço já tinha retraído. Eu sei porque tu está dizendo isso. Existem bens, eu não sou economista, mas gosto de economia, né? Existem bens que são trocáveis, eles chamam assim. Se a gente não tem dinheiro para tomar iogurte, a gente toma leite; se não toma leite, toma café só preto, né? E a carne de gado é a ponta da pirâmide. Não come carne de gado, troca para porco; não come porco, troca para galinha; não tem mais dinheiro para comprar galinha, come ovo. E não tem dinheiro para ovo, não come nada. Aí vai pro carboidrato, pro grão. Então o que está acontecendo? Qual é a fonte alimentar de suínos e frangos? Não, frangos e suínos, e os bovinos também, mas tem a campo, né? Mas essa carne suína não tá tão barata, se for comparar. Os frangos sim, né? O que acontece? Qual é a base de comida dos frangos e suínos? Milho e soja. Quanto tá o milho? 50 e poucos reais o saco; soja 120. Então, assim, a produção deles está barata, está baixa, e pressiona tudo para vir para baixo. A carne bovina ainda está se segurando porque nós não temos consumo. Mas na verdade, se a gente for olhar assim, alguém deve estar dizendo, mas eu fui no mercado sexta, sábado, e eu vi todo mundo levando carne para churrasco no domingo. Né? E foi pobre, foi mais remediado, foi mais ou menos. Mas de qualquer maneira, se aperta daqui, se aperta dali. E se você. Claro que hoje nós temos aí ofertas em termos de mercado, de supermercados, principalmente para quem vai no mercado, ofertas boas. Tem o dia da carne, o dia do leite, o dia do pão, o dia do queijo, o dia não sei do quê. Né? E se as pessoas souberem aproveitar essas ofertas, dá para fazer uma economia bem grandinha realmente, sem abrir mão ainda daquela carninha de panela nossa santa carninha de panela de todo dia. Dá, né? Sim, são coisas, né, que a gente estava falando sobre trocar o tipo da proteína animal. Nós trocamos. Se não dá para comer picanha, vai para o entrecô; não dá para o entrecô, vai para o vazio; do vazio vai para a costela; do costela vai para a ponta de peito. Há poucos dias eu vi a picanha sendo vendida a R$34 o quilo. Eu acho que deve ser fetiche essa história da picanha, porque entre uma picanha e uma costelinha que eu tô falando, né? Aquela marmorizada, bonitinha, sabe? Eu ainda fico com a costelinha também, marmorizada ali, sabe? Como bom gaúcho. Porque eu não sei, é fetiche essa história da picanha. Dalcira, eu tô quase sem tempo, mas eu queria tu fez uma pergunta e eu não terminei de não é que não terminamos de responder, nós trocamos o assunto sobre o arroz. Como é que chega na ponta, né? Uma família que consome bastante, 4 sacos de arroz de 5 quilos, tá? 4 sacos de arroz de 5 quilos a 10. Se nós aumentasse para 15, ela iria consumir R$20 a mais de arroz por mês. Concorda comigo, Docir? Será que esses R$20 fazem diferença
R$ 5 a mais num saco de arroz. Será que esses R$ 5 fazem diferença? Ou esses R$ 20, que eu queria conhecer uma família que come 20 quilos de arroz por mês? É arroz. Tu imagina, isso é 1 quilo por dia útil, 800 gramas de arroz. Olha, não sei se ainda tem família do tamanho necessário para Pra comer, comer isso aí. para comer 1 quilo de arroz, a não ser que quem vai fazer o arroz não saiba fazer o arroz, né? Também tem esse Então, detalhe. tem essa questão, né? Lá em casa nós somos em 13, eu, a minha esposa e minha filha, nós comemos, eu acho que aproximadamente 1 quilo por mês, então fica mais fácil. Mas vamos considerar que seja 20 quilos, que eu acho que não tem. Não, Mas eu vamos acho- eu acho- extrapolar, tá. extrapolar para ir mais rápido a conta. R$ 20. Será que esses R$ 20 dentro de uma família, é claro que tem pessoas necessitadas que precisam, cada real faz diferença, mas será que essa família que gastasse R$ 20 a mais por mês em arroz, ela não consome um tigrinho? Será que ela não consome uma carteira de cigarro? Nós dois como ex-fumantes, né, Dalcira, quanto custa uma carteira de cigarro? Ou uma latinha de cerveja? É, na verdade, eu uma vez ouvi um desabafo de um trabalhador, já faz muito tempo, que quando nós tínhamos aquelas maquininhas benditas remarcando tudo no supermercado, de manhã, de tarde, de noite, que era um pavor, aquele craque, 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 a geração mais nova do João já nem sabe o que é isso, felizmente. Eu era pequeno Né, e perguntava pro pai o que acontecia. Era um pavor, era um horror. E eu me lembro que na janela da rádio uma vez alguém me disse, olha, meu sentimento maior é chegar no final do mês, trabalhar na construção civil, de sol a sol, recebi meu salário e não tive o direito de sentar para tomar uma cerveja. Aí todo mundo, ai, que absurdo, o cara veio de pensar. Não, ele está dizendo que ele não se deu o direito de um prazer que era sentar e tomar uma cerveja. Obrigada, Dirceu. Foi um prazer. Volte sempre. Muito obrigado. Agradecer o espaço aí, também botar à disposição sempre a matéria que precisar. O esclarecimento, dúvidas, sabe que a gente fica ali na Feira Livre, estamos à disposição. E o último alerta, né, para produtores aí, que agora começa a parte da manutenção do que foi feito, né? Questão de doenças, pragas agora, para a lavoura de soja principalmente, é hora de ficar esperto.